Graça e paz, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa estar abundando nos corações de cada um de vocês, que nos seus lares possa reinar a paz, que Deus possa estar sendo motivo de louvor e exaltação em cada um nos lares dos meus irmãos, e que em todas as coisas nós possamos estar renovando nossa esperança, nossa força no Senhor, que é Ele que nos guarda, é Ele que tem nos amado. Eu quero saudar a minha igreja amada, saudosa. Eu quero saudá-los com a saudação que Paulo faz aos Coríntios. Lá na primeira carta de Paulo à igreja lá em Coríntios, ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça e a paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, nos nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos, mesmo que à distância, mas que nós possamos estar aprendendo e crescendo com o Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele não nos abandona, em todas as coisas Ele está suprindo cada uma das nossas necessidades, seja ela da esfera física, emocional, espiritual. O Senhor é rico em misericórdia para conosco. Nós vamos estar, irmãos, nesse dia 3 de maio, nós vamos estar estudando a segunda parte daquela lição, da lição 5 da Escola Bíblica Dominical, Jesus Cristo e os discípulos. Mas antes de fazermos isso, eu queria com os irmãos relembrar o nosso tema, o tema do ano da Escola Bíblica Dominical. Queria relembrar o versículo que está balizando nossos estudos, né? Lembra que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15? Pois bem, o versículo está dizendo assim: escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que Deus possa estar nos lembrando que nós que somos templos do Espírito Santo, nós somos a igreja de Deus espalhadas nessa cidade, em algumas outras cidades da nossa terra, que nós possamos estar nos lembrando que Deus, Ele espera de nós que nós possamos estar honrando o nome que carregamos, em nome de Jesus. E que nós possamos continuar nos preparando, nos fortalecendo, porque a missão ainda não terminou. Ela pode estar a nível de execução na igreja local interrompida, mas nós continuamos lutando, travando o bom combate, e esperando em Deus a vitória que certamente virá. Lembrado isso, irmãos, eu quero relembrar que nessa segunda lição, ainda com Jesus Cristo e seu trabalho com seus discípulos. Jesus Cristo e seu processo de caminhada com os discípulos, que promoveu crescimento espiritual, que promoveu maturidade naqueles homens rudes, homens de diversas origens, mas que, à medida que se confrontaram com Jesus, que andaram com Jesus, eles passaram por um processo de transformação e foram homens que foram reconhecidos, identificados com outro perfil após Jesus. E aí, nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 6, do versículo 2 ao 7, porque lá em Atos a gente já pode ver um retrato desses homens transformados. Esses homens, eles já não, aí nessa passagem, eles já não estavam mais com Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. Então, mas eles já estavam na missão. Olha o que o texto diz, capítulo 6, versículo 12. Versículo de 2 a 7. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é necessário que nós não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós
perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, e o prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os discípulos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olhe, nós já vemos aqui aqueles homens que foram arrebanhados por Jesus, já trazendo outros homens, sentindo a necessidade de outros homens, para que tivesse ajudando-os nas suas necessidades, para que eles pudessem se concentrar na oração e no ministério da palavra. É desse momento que surge Estevão, um homem como Estevão, que eram cheios do Espírito Santo. Eles elegeram Estevão para estar também junto com eles, para que eles pudessem estar auxiliando nas suas necessidades, preparando os lugares que eles iriam, como Jesus outrora fizeram com eles. Jesus outrora fizeram isso, os arrebanharam e os ensinaram, levaram eles a um processo de amadurecimento, à medida que eles iam atendendo às necessidades de Jesus, para que Jesus pudesse se concentrar na missão que ele tinha. E o mestre era tão maravilhoso que, concomitante a estar eles atendendo às necessidades do mestre, o mestre estava ensinando-os como eles deveriam proceder, porque haveria momentos em que a missão estaria nas mãos deles para dar prosseguimento. Então nós vemos homens que rudes, de origens diversas, mas que amadureceram por terem convivido com Jesus, por terem estado com Jesus, né? E esses homens tiveram seus momentos de aprendizagem. Irmãos, nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, mas a compreensão tem que ir mais além. Nós precisamos compreender que nós podemos e precisamos aprender com Jesus. Podemos e precisamos aprender com os nossos líderes, com os nossos irmãos. Nós podemos crescer, nós podemos aprender a ser melhor do que somos para fazer melhor a obra de Deus. Que esse é o tom da questão. Nós não precisamos, nós não devemos esquecer que precisamos crescer, porque a obra do Senhor ela precisa ser feita por homens que sejam mais maduros, que sejam espirituais, que estejam atentos à oração, que estejam ávidos por aprender do Senhor, que estejam ávidos por colaborar para que a obra do Senhor cresça. E aí vem a grande questão. Quão importante foi para os discípulos aprender com Jesus? Quão importante é para nós aprendermos com a palavra de Deus, aprendermos com os nossos líderes, aprendermos uns com os outros? Quão importante é, porque essa obra ela é feita de muitas mãos. Essa não é uma obra feita por homens sozinhos, isolados. Essa é uma obra feita para homens e mulheres tementes ao Senhor, que buscam, que compreendem que fazer a obra do Senhor é a melhor parte. E aí nós vemos que, assim como nós, os discípulos eles erraram no processo de aprendizagem. Eles passaram por momentos, nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Eles erraram, mas perseveraram. Eles perseveraram em continuar a andar com o Senhor. Eles foram admoestados pelo mestre. Não é que eles erraram e Jesus dizia assim, coitadinhos. Não, Jesus ia lá, os repreendia. Jesus por vezes se indignou, mas ia lá e fazia a coisa certa. Mostrava para eles, olha, o espírito que participamos, ele tem essa natureza. Eu não vim para ceifar a vida dos homens, eu vim para que eles tenham vida. Então o Senhor Jesus, ele foi ensinando na caminhada aos discípulos como era que se procedia para a execução da missão que Deus tinha encaminhado, né? O outro aspecto é compreender a importância dessa missão. Nós não estamos fazendo qualquer coisa, irmãos. Nós não estamos sobre a batuta, sobre a orientação, sobre a liderança de qualquer pessoa. Nós estamos sob a liderança do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, nosso Redentor, é Ele que nos instrumentaliza para que a gente possa prosseguir. Existe um Espírito Santo em nós, que habita em nós, que foi deixado para que estivessem conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que nós fôssemos melhores e que compreendêssemos mesmo
que nós participamos de uma missão que é por excelência, é a missão de vida, né? E entendemos, assim como os discípulos entenderam, que o Mestre Jesus é o nosso líder, o cabeça da nossa igreja é o Senhor. É o Senhor Jesus que é o cabeça. E há uma disposição de Jesus como líder, como centro desse... nós somos uma religião cristocêntrica, que temos Jesus como centro. Tem uma parte que nos cabe. Tem a parte que cabe a Jesus, que ele já realizou na cruz e continua a realizar através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tá certo? Mas uma parte que nos cabe realizar. Assim como os apóstolos precisavam, eles andavam com Jesus, mas eles tinham que ir na frente, nas aldeias que o Senhor ia entrar para providenciar a pousada, eles tinham que providenciar a ceia, eles estavam amparando, assessorando Jesus em relação à multidão que andava ao redor de Jesus. Então nós precisamos entender que os nossos líderes, os nossos pastores, os líderes precisa da nossa assessoria nesse processo de condução do ministério, porque a obra não é de um pastor, um homem, a obra é do Senhor, e nós fomos chamados para participar da construção dessa obra. Então, há em nós, assim como houve nos discípulos, muitas falhas, mas nós podemos e precisamos compreender que há em nós também o potencial para aprender e para crescer, para amadurecer, para participar de forma melhor possível na construção desse reino. Nesse processo de preparação, irmãos, a lição separa alguns momentos dos discípulos e de Jesus. Imediatamente o Senhor Jesus trazendo aos discípulos um ensinamento da caminhada deles mesmo. Então, tinha atitude dos discípulos que logo em seguida Jesus ia lá e consertava e ensinava aos discípulos que não podia ser daquela forma. Quando Tiago e João foram, o Senhor ia pousar numa aldeia de samaritanos, e eles foram à frente e chegaram lá. Se vocês pegarem Lucas 9, 52 e 54, vão perceber isso. Eles foram lá e os samaritanos eles não quiseram receber. Havia sempre uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus. E aí Tiago e João disseram: Senhor, então vamos jogar fogo do céu, não podemos requerer fogo do céu sobre eles. Como é que eles fazem isso com Jesus? Jesus vai lá e diz a eles assim: esse não é parte do espírito que nós participamos. Então, não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para que pudesse salvá-las. Então, eles foram para outra aldeia. E Jesus mostrou aos discípulos que não utilizando o poder que ele tinha, ele podia fazer chover fogo do céu, mas não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era trazer vida, né? Depois nós vemos uma outra experiência, quando a mulher cananeia, ela vai atrás de Jesus, chorando, rogando para que Jesus curasse sua filha. E os discípulos, eles pedem a Jesus: despede essa mulher, despede essa mulher. Jesus vai lá e sinaliza para os discípulos que ele não... a missão dele, ele veio para curar aqueles que estavam enfermos. Ele veio para curar aqueles que estavam enfermos. Então ele vai lá, conversa com aquela mulher e descobre que há uma fé tremenda naquela mulher. E que a fé dela abre caminho para que seja feito conforme o que ela estava pedindo. E naquele momento a sua filha foi sã. Aquela sua filha foi constituída, foi sarada pelo Senhor Jesus. Outro momento é na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus sai com a grande multidão em torno dele. Jesus andava rodeado de multidões e Jesus vai ensinando, e aí ele se envolve com aquele processo de ensinamento, e muito tarde ele se descobre em um lugar ermo em que não tinha condição de dar sustentação para todas aquelas pessoas, e os discípulos vão até Jesus e pedem a Jesus que disperse aquela multidão para que eles fossem buscar nas vilas, no entorno, um lugar onde dormir, onde comer. Jesus vai lá e disse: não, vamos dar de comer a esse povo. E diz: mas como nós não temos? Jesus pega: o que é que nós temos? E Jesus vai lá e pega 5 pães e 2 peixes e alimenta toda aquela multidão. E mostra para os discípulos que o serviço que está com o Senhor, o Deus da provisão, ele nunca vai deixar de faltar a provisão para aqueles que o seguem, aqueles que temem, aqueles que estão no seu entorno.
E, por fim, nós vemos a situação lá daquele episódio das crianças, né? Jesus está na Judéia e as pessoas traziam as suas crianças para Jesus abençoar. Mas aí os discípulos repreendiam. Não faça isso, não abusa o mestre, não aperta o mestre, não faz isso. E Jesus vai lá e fica, nessa hora, Jesus se indigna mesmo com os discípulos e repreende os discípulos. E muito mais que isso, ele diz assim, ó, deixai vir as minhas criancinhas, porque de tais será o reino dos céus. Se as pessoas não se transformarem como crianças, elas não verão o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus, ele estava a ensinar, ele estava aproveitando todos os momentos, as possibilidades, para que os discípulos aprendessem, amadurecessem e compreendessem a natureza da missão que ele estava a executar. Eu quis fazer um quadro que separasse Pedro, porque Pedro é emblemático, né? Primeiro porque Pedro ele é afoito. E na obra do Senhor, aquela palavra de Eclesiastes capítulo 3, ela é real. Há tempo e forma para tudo. Tem um tempo certo para você liderar, tem um tempo certo para você ser liderado, tem um tempo certo para você aprender, tem um tempo certo para você estar crescendo, tem tempo para tudo. Então nós precisamos entender qual é o nosso momento com o Senhor. Qual é o momento com os nossos líderes? Qual é o nosso momento na vida cristã? E a gente entender que se é momento de aprender, vamos aprender. Se é momento de liderar, vamos liderar. Se é momento de... O momento é o Senhor que determina. E eu costumo dizer que se nós confiamos no homem, na mulher que o Senhor designou para nos liderar, seja como um pastor, seja como líder de departamento, seja como for, nós precisamos entender qual é o nosso momento. Pedro, ele se aventura a tentar liderar quando ainda era tempo de servir. Muitas vezes, quando ele estava ainda no processo de aprendizagem com o Senhor, andando com o Senhor ainda, aprendendo de Deus, ele queria ser o líder. Não era que ele usurpava sentar no lugar de Jesus, não era isso. É porque ele era muito afoito e ele ia em busca. Então, eu separei aqui 2 momentos. Primeiro, antes da entrada em Jerusalém, quando Jesus está dizendo aos discípulos aquilo que aconteceria com ele, Pedro ele perde totalmente o equilíbrio, né? E lá em Mateus 16, 22, vamos abrir aí, meus irmãos? Mateus 16, capítulo 22, se vê... no capítulo 21 fala que Jesus começa a mostrar aos discípulos o que ia acontecer com ele quando entrasse em Jerusalém. Lá no 22, aí Pedro diz assim, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha, Pedro repreendendo Jesus. E Jesus identifica nessa... Não era que Pedro era Satanás, mas que Satanás aproveitou da natureza afoita de Pedro para desviar Jesus do propósito divino, do propósito de Deus. Aí no versículo 23, Pedro já vê Jesus ensinando a Pedro que era tempo de Pedro aprender, não era tempo de ser líder ainda. Aí o versículo 23, ele vai dizer, ele porém, Jesus porém, voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Jesus identificou plenamente na fala de Pedro, que Satanás estava aproveitando a fragilidade daquele filho, para que ele pudesse estar desviando Jesus do propósito divino. E Jesus vai lá e admoesta Pedro, repreende o Satanás e vai cumprir aquilo, o desígnio que Deus tinha estabelecido. Antes nós vemos também lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus está ali trabalhando com... Vamos pegar lá Lucas 9, do 28 ao 33, que Pedro quer fazer uma cabana. Estamos todo mundo aí junto, Senhor, vamos pegar e vamos fazer uma cabana para todo mundo pousar. Jesus naquela hora ali nem usou palavras. Jesus simplesmente permitiu que
caísse uma neblina muito forte e houvesse a consecução daquilo que Deus queria que acontecesse, e Pedro ficou sem entender por que Jesus não autorizou ele a fazer a cabaninha lá para que pudesse pousar. Então, lá no versículo Lucas 9, no versículo 28, é assim, ó. E aconteceu, e quase 8 dias depois, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Então, quando Pedro vê isso, Pedro ficou maravilhado. E aí Pedro disse, não, vamos fazer aqui um acampamento, e vamos ficar aqui. Mas aí Jesus vai e mostra a Pedro, lá a partir do versículo 34, diz a Pedro que não é por aí. A discussão, o plano de Deus, o detalhamento do plano de Deus, não cabia Pedro ainda compreender. E dizendo-lhe esse, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Não tem propósitos de Deus, tem nuances da obra de Deus, da missão que Deus deu a cada um, que não nos cabe saber os detalhes, né? Que nos cabe aceitar e trabalhar para tanto. Pedro, nesse caso aí, ele ficou tão eufórico de ver Jesus naquelas companhias, que ele achou que ali o reino de Deus já estava todo ali. Então, para ele estava muito bom, mas ainda não era a hora de entrar no pleno gozo, ainda era na hora de luta. Então, esse Pedro afoito, que parece que não se dá conta que precisa esperar o tempo de liderar, o tempo de servir, é a esse Pedro que é dito depois, lá em Mateus 16, que ele seria a pedra que edificaria a igreja do Senhor. Então, por que para mim esses dois momentos são importantes? Porque a dificuldade de Pedro não impediu de, em processo contínuo de crescimento, de aprendizagem com o Senhor, de receber a nobre missão de ser a pedra com a qual o Senhor edificaria a sua igreja. E essa pedra, ela estava solidificada na rocha, que é Jesus Cristo, e a promessa é que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, nós que somos do Senhor, nós temos uma nobre missão, nós temos uma grande missão, nós temos uma árdua missão, mas nós temos o Senhor dos Senhores dos nossos lados. E podemos aprender do Senhor, a cada dia nos aprimorar e sermos melhor na obra de Deus. Nesse momento de pandemia, nesse momento em que estamos separados, parece que até estamos fracos. Mas, irmãos, cada vez que nós gastamos o nosso tempo, ou investimos o nosso tempo para orar por nosso irmão, para orar pela família dos nossos irmãos, para orar pelas lideranças das igrejas, para estarmos aproveitando para ler mais a palavra, para nos aproximarmos do Senhor em oração, para estarmos buscando dar uma palavra de conforto, de alento, de esperança aos nossos irmãos ou a quem ainda não estabeleceu um compromisso. Quando nós gastamos o nosso tempo em atender às necessidades físicas, às necessidades que os nossos irmãos possuem, nós estamos edificando a igreja do Senhor. E a promessa continua a mesma. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque quem nos sustenta é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Dessa lição, irmãos, eu gostaria que pelo menos nós aprendêssemos algumas lições preciosas. Há tempo de seguir, há tempo de ouvir, há tempo de falar, há tempo de liderar, há tempo para tudo. E sábios são os filhos de Deus que sabem esperar o tempo do Senhor, que sabem esperar qual é o tempo de Deus para fazer todas as coisas.
Se nós tivermos sabedoria e paciência para esperarmos no Senhor, nós amadureceremos, nós seremos vigorosos, a nossa fé será renovada, nós estaremos muito melhor aparelhados para fazermos a obra de Deus, para sermos participantes, cooperadores da construção do reino de Deus na terra. Amém, meus amados? Que Deus possa nos abençoar e entendermos sempre que estar com Jesus, que está caminhando com Jesus, que está vivendo a coinonia que devemos viver, é sorver, é absorver do bom ensinamento. O bom ensinamento que faz com que nós aprendamos dia após dia como estar melhor na presença do Senhor. Estar com Jesus é ser amado, apesar dos nossos defeitos e das limitações humanas. Apesar de quem nós somos amados pelo Senhor. Estar com Jesus é receber confiança para liderar o reino que Deus confiou ao seu Filho. Eu gostaria que a gente particularmente desse uma olhada nesse texto. Irmãos, Lucas capítulo 22. Os outros irmãos depois podem pegar, mas esse Lucas capítulo 22, do 28 ao 29, ele fala de umas coisas que ele fala de uma forma de recepção do reino que me deixou muito constrangida, para fazer o melhor para o Senhor. Capítulo 22 de Lucas, os versículos 28 e 29, ele vai dizer assim, isso é Jesus dizendo aos seus discípulos: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Olha que incumbência Jesus Cristo está dando aos discípulos. Ele está destinando o reino como Deus destinou o reino a ele. Então, que nós possamos, não possamos nos esquecer que nós somos aqueles a quem o reino foi entregue a nós, para que nós pudéssemos fazer com que ele cresça, assim como Deus o encaminhou para Jesus Cristo. Estar com Jesus é ser intrépido na nossa missão de propagar as boas novas, a ponto de ser conhecido pelos homens. Isso os apóstolos lá no Sinédrio, aqueles homens disseram assim, não são esses aqueles galileus grosseiros, rudes, que andavam com Jesus? Olha como eles falam. Olha, peguem Atos capítulo 4, versículo 13, irmãos. Olha aqui que eles estão falando aos doutores de lei, tá certo? E aí no versículo 13 eles dizem assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, que nós possamos ser reconhecidos como aqueles que andam com Jesus. Que as pessoas se maravilhem, não porque nós estamos mais ricos, ou mais magros, ou mais bonitos, ou mais... Não importa. Nós precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres que andam com Jesus, que conhecem a Jesus, que são transformados por Jesus e que têm prazer em estar na presença do Senhor. E por fim, estar com Jesus é herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna que nos é prometida. Louvado seja o nome do Senhor, que haja em nosso coração o ardente desejo de sempre estarmos andando com Jesus. Então, estar e ser de Jesus é aprender, é adquirir conhecimentos, é fazer, é servir na causa, é se tornar, é desenvolver em nós o caráter de Jesus. Isso estou dando a resgatada da primeira parte dessa lição, que é a ideia do aprender, do fazer e do se tornar. Se tornar cada dia mais parecido com Jesus, parecido com o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Na próxima aula, irmãos, nós vamos estar trabalhando com João Batista, promovendo o sucesso do outro. João Batista, que foi aquele que veio anunciar o Messias, e nós vamos estar estudando como nos tornar líderes, com o perfil que João Batista soube tão bem externar. O texto para a próxima semana é estudar João 2, do 26 ao 30. Possamos dar uma olhadinha, dar uma lidinha em nome de Jesus. Saudações shalonitas, amados. Eu os amo, estou com muitas saudades. Deus os abençoe. Amém.